Hello guys, tudo bem com vocês? Prontos para nossa aula da semana? Hoje nós vamos trabalhar o módulo 18. Como vocês já estão vendo, é um módulo gramatical, então hoje não tem texto. E a gente vai falar de um assunto que vocês já conhecem desde o Fundamental 1, né? Quando vocês começaram a estudar os modais, os modals, os anomalous verbs, né? Então, alguma coisa que vocês já vão conhecer e algumas poucas vão ser novidades, tá bom? Então vai ser super tranquilo. O primeiro modal verb que a gente vai trabalhar é o can, né? E esse desde o quarto ano, do ensino fundamental 1, vocês já estudam o can, né, para falar de habilidades, né? Então a gente aprende o can you ski? Can you ride a bike? Yes, I can. No, I can't. Lembra? Então o can, para que ele serve? Ele serve para falar de capacidade, de habilidade. Não é coisas que eu gosto de fazer, são coisas que eu sei fazer, né? Então você tem o presente, o could, né, que é considerado o passado de can. Por que é considerado e não é o passado? Porque can é um modal. O que significa um modal? É um verbo que tem aquele molde e aquele molde serve para todas as pessoas. Não existe uma conjugação. Não existe cans na terceira pessoa do presente, por exemplo. É tudo can. I can, you can, he can, they can, everybody can. E se ele não tem conjugação, ele não é conjugado no passado também, certo? Por isso que could é considerado o passado. É como se fosse o passado de can, mas eu não posso falar que é o passado de can, ok? Então, eu tenho could aí, que é coisas que eu sabia fazer, uma habilidade que eu tinha e que eu não tenho mais. E o will be able to, que seria a única maneira de você falar, expressar uma habilidade no futuro, né? Não existe will can, né? Ou I'm going to can. Não existe essa conjugação, porque é um modal, né? Mas você pode expressar habilidades no futuro usando o be able to. She will be able to. O can também serve para permissão, né? Que vocês também usam desde o ensino fundamental. O Can I go to the toilet, please? Can I drink some water, please? Né? Então, o can I, posso, é um pedido aí de permissão, alright? Então, you can use my car. Pode usar o meu carro, te dou a minha permissão. She can sit anywhere. Ela pode sentar onde ela quiser. Ela tem a permissão para sentar em qualquer lugar. Ok. Agora a gente vai falar um pouquinho do may, que em algumas situações ele pode ser usado como o can, mas tem umas diferenças aí no uso. Começando pela permissão, até aí é igual o can, né? Então eu posso falar Can I go to the toilet, please? Ou May I go to the toilet, please? A diferença está aqui, na formalidade. Se você está falando numa situação mais formal, o May I speak, né? Ele é muito mais apropriado. Para falar de possibilidade, aqui o can já não é usado, né? Para falar de possibilidade. Então, por exemplo, pode ser que chova. It can rain. Não, it can't rain. It may rain. Existe a possibilidade de chuva, né? Aqui nós temos o may mais sujeito mais infinitivo, é usado quando queremos desejar alguém e desejar algo bom a alguém. Geralmente desejar algo bom, né, gente? Mas se for um desejo negativo, também é a mesma estrutura. Então, por exemplo, Deus te abençoe. Eu tenho May God bless you. Eu tenho may, o sujeito God e o verbo no infinitivo, bless, né? Então, assim, são usados em situações como aniversário, Natal, né? Esse tipo de situação que a gente deseja coisas para as pessoas. Ok?
Aqui a gente tem o must e o have to, e o sinal de igual é porque eles significam a mesma coisa, né? Então, tanto é que você tem aqui as hastes, né? Para falar que tanto faz você usar um ou outro, dá na mesma. Aqui, o must ou have to, eles significam dever, você deve, né? Ou seja, eu estou falando de uma obrigação, de uma necessidade muito forte. You must stop completely at a stop sign. Você tem que parar, você deve parar completamente quando tem o sinal de pare, né? A placa de pare. Então, você deve parar, é sua obrigação, é o seu dever. As he was sick, he had to stay at home the whole week. Aqui você tem o passado do have, que vai virar had, certo? Agora, o must, como ele é um modal, ele não tem conjugação no passado. É must mesmo. Só é usado no presente. Mas existe essa possibilidade de falar de obrigações no passado usando had to. I'll have to drive home tomorrow. E aqui é uma possibilidade de você fazer a conjugação no futuro usando have, porque o must não tem conjugação. Então, aqui eu vou ter que dirigir até a minha casa amanhã. Como que eu faço a negativa quando você não tem a obrigação ou não tem a necessidade de fazer aquilo? Você não vai mais usar o must. Isso falando de necessidade, né? Porque se eu falar o mustn't, ele entra na proibição. Então, vamos por partes. You don't need to sit here. O que significa isso? Você não precisa sentar aqui se você não quiser. Não tem essa necessidade. Agora, se eu falar you mustn't sit here, você não deve sentar aqui. Não pode, é proibido. Então, don't need é algo mais leve. You mustn't é uma proibição. Não tem discussão. E quando eu falo a negativa do have, you don't have to sit here, também está na mesma questão da necessidade. Não tem necessidade de você sentar aqui, não precisa, ok? You mustn't é uma ordem negativa. Alright. Aqui a gente tem 3 sinônimos, 3 que significam a mesma coisa. Should, ought to e had better. Essas 3 estruturas significam deveria, ou seja, servem para dar conselhos. Não é uma proibição, não é uma ordem, é só um advice. Então, you should study more. You ought to study more. You had better study more. Todos eles significam você deveria estudar mais. Existe uma diferença no uso, né? Você tem o should em situações mais cotidianas e o ought to e o had better quando você quer mostrar um pouquinho mais do seu inglês, numa situação mais formal, numa situação escrita, né, e não falada. O ought to e o had better são ótimos. Também, agora a gente vai falar do would rather, ou no inglês britânico, would rather. Que é a mesmíssima coisa do que o verbo prefer. Então, I would rather stay home e I prefer to stay home são a mesma coisa. Ou seja, se você quiser trocar o prefer pelo would rather para mostrar um inglês com um vocabulário mais extenso, fica muito bom. Alright, a gente tem o be supposed to. Como tem o verbo to be, a gente sabe que pode haver uma conjugação aí, tanto no presente, passado, futuro, né? Porque o verbo to be permite isso. Para falar de expectativa, espera-se que, tem-se a expectativa de. Então, classes are supposed to begin at 7. Então, supõe-se, é esperado que as aulas comecem às 7 horas. E the children are supposed to put away their toys. Espera-se, supõe-se, tem-se a expectativa de que as crianças guardem seus brinquedos. Aqui a gente tem o used to. Sumiu minha câmera para mim.
agora voltou. Oi. O used to e o be used to. Ambos servem para falar de hábitos, certo? Coisas que se costumava fazer ou que costuma se fazer. Qual a diferença? Quando você não tem o verbo to be, a gente está falando de hábitos passados. Então, por exemplo, she used to spend her holidays at the seaside. Ela costumava passar as suas férias na costa marítima aí. Então, costumava. Não tem mais esse costume, não tem mais esse hábito. Então, você tem used to mais um verbo sem conjugação, no infinitivo. Agora, quando você quer falar de um hábito presente, uma coisa que você está acostumado a fazer, você precisa usar o verbo to be conjugado certinho com o sujeito da frase e depois do used to, obrigatoriamente, vem um verbo com ing. Então, she's used to spending her holidays at the seaside. Ela está acostumada a passar as férias. Ela tem o costume, ela está habituada a, ok? Mas não pode esquecer nem o verbo to be, nem o used to, nem o verbo com ing. Mesmo que a tradução continue sendo passar as férias e não passando as férias, o ing ele aparece por conta da estrutura do used to no presente, alright? Ok, aqui a gente tem uma observação. Nós usamos may have, might have, could have, should have, ought to have, must have, mais o past participle, ou seja, o verbo na terceira coluna, né, por exemplo, o past participle do verbo go é gone, certo? Para indicar especulações e suposições sobre o passado. Então, por exemplo, se eu falo oh, she didn't come, she may have lost the train. Eu tô falando de uma suposição. Nossa, ela não veio? Eu acho que ela pode ter perdido o trem. Não só o may have, quanto todos esses, não é para falar de coisas que aconteceram, mas de suposições e todas elas sobre o passado, ok? A fórmula já está aqui. Pessoa, modal e have, mais past participle. Aqui vocês nem precisam memorizar, viu? Nem precisam se preocupar, porque a tradução natural já vai te indicar uma suposição do passado. Aqui eu tenho mais algumas suposições do passado. She may have been at the library. Ela deve ter estado na biblioteca. Só uma suposição. You could have talked to your boss. Você poderia ter falado com o chefe. Eu só estou fazendo uma suposição, só estou supondo algo do passado. She should have studied harder. Ela deveria ter estudado, mas não estudou, enfim. Eu só estou filosofando. She ought to have, que é exatamente a mesma coisa. It must have rained a lot. Nossa, deve ter chovido muito. Suposições, nada, só pensamentos. Alright, e agora a gente inicia os nossos exercícios. O que ele pede para que você use um modal verb de acordo com a situação apresentada entre parênteses. Então, por exemplo, possibilidade. Qual é o modal que me fala de possibilidades? May. Que é aquilo que a gente comentou que o can, o may e o can tem algumas similaridades, mas quando a gente fala de possibilidade, a gente tem que pensar em may e não can. Expectativa, o be supposed to, que aqui está conjugado com is por causa da noiva, que é terceira pessoa. Então, tem-se a expectativa de que a noiva vista branco. Desejos, né? Então, a fórmula era may, o sujeito da frase, né? Que aqui é o melhor time, e o verbo no infinitivo, que é win. Então, que o melhor time vença, expressando um desejo. Proibição, a gente trabalhou com o mustn't. Você não deve fazer isso e ponto. Não pode. Posso usar o can't para falar de proibição?
com muito cuidado, porque o can't, ele pode expressar, não que você não pode fazer, mas que você não sabe fazer aquilo, ok? Ausência de necessidade. Ah, não precisa. You don't need ou you don't have to. E aqui conjugado com o doesn't, porque era a terceira pessoa, he. He doesn't have to turn here. Ele não tem que virar aqui, ele não precisa virar aqui, não é obrigatório. 6. Para falar de preferências, lembrem que eu falei que o would rather e o prefer são a mesma coisa. O que muda aqui é uma estrutura mais chique. Para falar de capacidade, de saber, de ter habilidade para aquilo. A gente pode usar o can para falar de capacidade, só que aqui eu estou falando after spending 6 months in London. Eu estou falando de futuro. Então, depois dele passar 6 meses em Londres, ele vai conseguir falar inglês fluente. Então, não é uma capacidade no presente, por isso que não pode ser o can, ok? Então, aqui o contexto me disse que teria que ser o be able to, porque o can eu não conjugo no futuro nem no passado. 8. The Smiths. Hábito no passado. É só colocar used to. Aquela coisa de verbo to be, de ing, é um hábito no presente. 9. Aqui uma dedução, uma possibilidade. Must. A professora veste sempre azul. Sempre. Todo dia ela veste alguma coisa azul. Ela deve gostar de azul. Então, o must aqui é o dever, mas não o dever de obrigação, só de dedução, assim como ele é usado em português também. Para dar um conselho, tanto should quanto ought to quanto had better servem para a mesma função, dar um conselho, deveria. Então, os motoristas deveriam obedecer o limite de velocidade. Agora aqui, quando tem de novo, esse foi ausência de necessidade. Ai, não precisa. É o don't have to ou don't need to. Você não precisa ir à escola. Você não tem a necessidade de ir à escola. Para pedir permissão, pode ser tanto may quanto can. A diferença, may formal e o can informal. Posso ver seu passaporte? Obrigação, dever. Must ou have to. Você deve, você tem que. É uma obrigação. Aqui, para falar um hábito no presente, aí sim, eu preciso do verbo to be, que eu coloquei is para conjugar com a terceira pessoa do singular. E aqui tem o verbo na sequência com o ing. Então, certinho. Dedução. As crianças devem estar com fome. O must, o verbo dever mesmo. Muito bem. O exercício 2 é só para completar com um modal que vocês acharem que combina melhor aí com a frase. E vocês vão me mandar as respostas para o carolina.milete@colégiodacomunidade.com.br, como vocês têm feito sempre. E, claro, é um módulo gramatical, pode ser que tenha escapado alguma coisa, pode ser que alguma coisa não tenha ficado muito clara, então podem me perguntar. Podem enviar junto com as respostas as suas dúvidas também, e eu terei prazer em ajudá-los como sempre. Ok, pessoal? Então, essa foi a nossa aula da semana. Vejo vocês semana que vem. Fiquem com Deus. Até a próxima. Bye, bye.